Muito boa tarde, gente. Hoje nós vamos começar no segundo episódio da CEA Consultoria Financeira. E eu venho com uma dica para vocês aí para a gente começar. Se você que está assistindo a gente agora está com uma ideia de abrir o seu próprio negócio, eu vou pedir para você colocar uma pausa aí nesse sonho e ouvir e assistir esse podcast. Hoje eu trouxe nada mais, nada menos que o Luiz Castro, que vai falar para a gente sobre negócio, sobre consultoria financeira, sobre business plan e vai explicar para você como gerir o negócio. E se você já tem um negócio, fica aí também que você vai pegar boas dicas para que você consiga acelerar o seu resultado. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. Estamos aí de novo na batalha do nosso dia a dia, né? É isso aí, Luiz. Ajudando os empresários a empreender cada vez melhor. É Né? isso aí. Luiz, Vamos me em fala um frente. pouquinho aí, fala um pouquinho pro pessoal de casa que não te conhece. Quem que é o Luiz? Então, eu venho de uma família de empreendedores, né? Sempre no ramo de varejo e indústria. Nós viemos a minha família vem do ramo de calçados femininos, assim como o meu sócio também, né? Que também unimos força para esse momento e essa foi a nossa escola de vida, né? Empreender, participar de todos os processos do varejo, desde a abertura da loja, a operação. Então, a gente pegou muita bagagem nisso para chegar até No montar a momento atual, né? consultoria. Legal. E aí, ô Luiz, a gente tem um tema que a gente vem tocando muito na internet e todo mundo falando, que é aquele empresário que não viveu esse processo, né? Diferente de você que está trazendo uma experiência que você vivenciou no negócio, você empreendeu, você foi empresário por um período antes de você começar a CEA, né? Na verdade, a CEA foi constituída em 97, 97. fazem 26 anos, né? E por uma descoberta particular minha, que eu sempre fui apaixonado pela gestão, mais do que pelo comércio em si. Né? Então, isso fez um diferencial para mim também. Eu adoro números, sou apaixonado por números. Né? E comecei a ver que um bom gestor não é um bom comerciante, porque ele faz muita conta, né? Sim. E o comerciante ele não pode fazer tanta conta, porque ele não... Não vende, né? Né? O comerciante, o lojista geralmente é mais ousado, mais maluco, e É quem faz verdade. muita conta. Então, eu fui para o lado da gestão. Preferi ir para o lado da gestão. E até 94, Sim. é engraçado, né? Quando veio a estabilidade econômica, essa gestão não era tão importante no mundo dos negócios. A inflação maquiava muita coisa, né? Todo mundo ganhava muito dinheiro na ciranda financeira, mas a partir de 94 eu vi essa oportunidade, né? Na entrada do plano real. A entrada do Plano Real, onde o modus operandi que o lojista trabalhava ia se modificar totalmente. E aí a gestão ia ter uma grande participação no resultado dos negócios. E você vê que isso é uma visão, é visionária, né? É redundante, mas é visionário, porque você se antecedeu a algo que você viu que o mercado estava tendenciando a isso e você trouxe uma solução. Me fala um pouco aí, como criou a CEA? De onde nasceu essa ideia da CEA? Conta pra gente aí. Então, a CEA, na verdade, nasceu por essa paixão que eu tenho de números. Eu até digo para mim mesmo, eu perdi a escrita, né? Eu Boa. sou número. E desde 87, você imagina que o número em si foi descoberto há 30 mil anos atrás. Né? 30 legal, mil gente, anos anota atrás. isso daí, quem não Não sabe. foi ontem, faz 30 mil anos atrás foi que o número descoberto. foi descoberto por uma necessidade. Sim. Né? Necessidade na época de fazer a contagem do rebanho, né? Da contagem da plantação. Então, já naquela época, o número já era alguma coisa. Na época, o rebanho era contado por pedrinhas, né? Que era o cálculo. Sim. Né? Chamava de cálculo. Né? Então, cada ovelha que saía era uma pedrinha, cada que voltava, que sobrava. Então, já se fazia conta. Já se fazia conta. Já se fazia. Há O 30 número mil já anos. era presente, né? E aí, com a evolução, né, a gente foi aprimorando até que veio a administração. Né? Isso foi em 1917, com o Taylor, com o Henry Fayol. Então,
E eu me apaixonei por isso, me apaixonei por misturar os números, combinar os números, né? Então, com isso, eu vi que eu tinha uma expertise, Sim. além da bagagem De lojista, de prática, varejo, né? de prática, né? Sim. De prática, de fazer uma metodologia, bolar uma metodologia própria. E a ANSEA nasceu por conta da criação dessa metodologia. Legal. Me fala um pouquinho sobre essa metodologia que você. Isso que é interessante, Luiz, que você está falando, porque é o seguinte: a gente vê que existe uma experiência por trás disso, né? Sim, Você criou uma total. metodologia que se aplica, e a gente vai falar um pouco mais na frente, essa simplicidade da consultoria que você, junto ao Que é Eduardo, o conseguiu diferencial. construir e trazer esse diferencial, né? Exato. Eu chamo assim, a nossa metodologia chama-se, eu denomino ela como uma metodologia combinativa. O que é Legal. isso? Tudo tem que combinar, né? Eu lembro lá quando se falava, né, daquele, pô, a conta não fecha. Se a conta não fecha, né, isso a gente escuta muito, né? Não, a conta não fecha. Se a conta não fecha é porque alguma coisa não está combinando. Sim, Concorda? sim, concordo. Se está combinando, tudo que se combina não sai caro. Tem que dar certo, né? Dá certo. Então, se o combinado sai, se não combinar, sai caro para a empresa. Porque não está combinando o quê? Os fatores, os números, os indicadores. E eu consegui fazer uma metodologia que esses números se interligassem, Sim. se falassem, combinassem entre si. Então, se eles combinam, se eu consigo entender a combinação do teu negócio, eu monto, né? Porque nós temos, como essa metodologia é uma metodologia própria, Sim. ela não é ligada a nenhum sistema. Eu crio, personalizo e introduzo no Business Core. Isso é legal porque a gente vê muitas. Existem muitas consultorias que ela não é específica, né? E quando você traz essa metodologia que ela pode ser específica, personalizada, na verdade, para o negócio do cliente que está te buscando, para quem está precisando de ajuda, você passa a entender o negócio dele, né? É. Uma coisa é você pegar um modelo que se aplica hoje, sei lá, no mercado financeiro e você vai levar para um lojista onde tem outros fatores variáveis, né? Tem estoque, recompra, etc., que acaba que não é da mesma forma que se olha no mercado financeiro. Então, os números, como você diz, o combinado desses números, desses indicadores, traz a diferença e fazer isso personalizado ajuda. É mesmo porque toda combinação boa dá em resultados bons, né? Por exemplo, tudo na vida é combinado, uma combinação. Por exemplo, um chefe de cozinha que se destaca, o que ele faz diferente de outros? Ele combina melhor os ingredientes. Os ingredientes estão aí para todos, ele não tem o ingrediente a 7 chaves. Então, ele combina melhor os ingredientes e ele sobressai. Então, quem combina melhor as coisas, e combinação de números é o mais importante dentro de uma empresa, e consegue misturar esses números de uma Sim. forma preventiva, que é o que nós sempre tentamos fazer, né? E chegar longe o futuro dessa empresa, né? A longevidade dessa empresa, é através de combinação de números, né? E indicadores de advertência. Né? É engraçado porque nós temos um hábito de não gostar disso, né? Principalmente o varejista, né? Ele tem um hábito de gostar da paixão do que ele se propôs a fazer, né? E essa é uma parte chata, realmente é uma parte chata, ou uma parte que precisa de um pouco de profundidade para entender o próprio negócio. Precisa dar tempo para isso, né? E nada como hoje você ter um especialista nesse assunto, né? Sim. Então, Luiz, eu já ouvi você falando um tema que eu acho bem bacana, inclusive eu passei a utilizar e eu acho bem legal quando você fala assim, pô, abri um restaurante, preciso de uma contabilidade. Ah, vou me formar em contador, vou me formar em advogado, né? Em direito. É o que você falou, é trazer um especialista que possa contribuir com o seu negócio. Mas olha, na vida tudo é assim, né? Por exemplo, você não sabe cortar seu cabelo? Pegar uma tesoura e um pente. Mas você vai para onde? Vai Um especialista. para o especialista. Né? É isso Cortar aí. unha na manicure? Pô, é só cortar a unha. Vai para o especialista. E assim por diante, tudo. Tudo na vida tem alguém que faz melhor que você. Sim, Né? O que você faz de melhor é o que você criou, teu próprio negócio. sim. Né? Aliás, que os empresários, meus clientes são assim, eu tenho orgulho dos meus clientes, a minha carteira de clientes, são talentosíssimos, mas
tem pouco tempo para dedicação à gestão. E tá tudo bem, né, Luiz? Porque é como você falou, o cara tem talento, por exemplo, no lojista, numa área comercial, né? E tá tudo bem. Desenvolvimento de produto. É o core dele, né? É o core dele. E aí é isso que ele tem que se dedicar. Então, ainda existe um dogma de falar que o consultor é uma coisa que alguém vai se intrometer no negócio dele. Não, não. A gente não tem esse modelo de entrar, se intrometer ou dar opinião, mesmo porque a nossa carteira tem de A a Z. Né? A gente tem clínicas médicas, varejista de qualquer tipo de ramo, indústria farmacêutica. Nós temos um portfólio muito grande. E eu não entendo de nada do que ele. Né? O talento, eu sempre falo, o talento é do meu cliente. Sim. Eu sou simplesmente só um back-office para ele, para ajudar ele na gestão. E isso baseado em informações e indicadores que ele mesmo fornece. E na metodologia. Na metodologia, aplicado para ele. Aplicada, né? Exatamente personalizada. Por que é personalizada? Porque é engraçado, nós temos assim uma experiência assim. Você tem vamos pegar o meu ramo que era antigamente, uma loja de calçados, concorrente no mesmo shopping, dividindo o mesmo público. Certo. Só que o perfil desse empresário é mais conservador. E esse é mais arriscado. Arrojado, né? Mais arrojado, né? Então, eu não consigo aplicar a metodologia para ambos igualmente. Não, eu tenho que respeitar o perfil deles. Então, isso eu também levo em consideração nesse método. Então você trabalha também o objetivo que ele quer alcançar, né? O objetivo que ele quer alcançar dentro do perfil que ele também consegue aguentar, né? Sim, Tem gente que dorme, né, com contas vencidas, ou comprou uma montanha de estoque para arriscar, para tentar vender mais e o cara está sossegado. Tem outros que são mais, né, medrosos, compram de acordo com, né, menos risco. Então, cada um tem um perfil. Então, essa modelagem a gente adapta levando em consideração também o comando dessa empresa, o comandante dessa empresa, o que ele consegue exercer nessa empresa, o que ele aguenta, o que ele não aguenta. Né? Sim, então, sim. é esse mais ou menos E o você, método. olhando essa sua história de 25 anos de auxílio, ajudando empresas a realizarem os seus sonhos e trazer longevidade para elas, né? Para que elas consigam ter mais tempo de vida útil, né? A gente sabe que a vida útil em algumas empresas no Brasil, poucas empresas conseguem passar do 3º ano, algumas empresas também conseguem passar de 5 anos, né? E aí você trazendo essa bagagem de experiência de 25 anos, de ter analisado vários mercados e mercados específicos, traz uma condição de você poder trazer fatores para que ela possa levar mais à frente, né, o seu negócio. Aí é só montando os reloginhos, né, de advertência. Não tem outra coisa. Né? Para cada negócio, nós criamos um reloginho de advertência. Sim. Entendemos o negócio. Sim. E colocamos os reloginhos. Esses relógios são mais para nós mesmo, para poder orientar, do que para ficar mostrando para o cliente. O cliente, às vezes, não tem nem paciência de ver. Mas são os nossos indicadores. Então, qualquer empresa, Rodrigo, tem um ponto de quebra, que a gente chama ponto de quebra. Qual é a nossa missão? É manter esse ponto de quebra distante. O máximo possível. Todo mundo tem um ponto de quebra. Né? A Google tem, a Microsoft tem, todo mundo tem um ponto de quebra. Sim, total. Isso é empresas, quanto tempo, né? O que está acontecendo com empresas que, recentemente, as americanas aí, né, deu esse escândalo. Não é que ela não detectou o ponto de quebra, ela já estava quebrada há muito tempo. Só não foi anunciado. Então, estava tentando dar o jeitinho ali para não isso ir a público. Porque um bom gestor, ele tem que saber a hora de parar também. Né? Legal, deixar de insistir. E isso é demonstrado através desse ponto de quebra. Ele está se aproximando, você não vai deixar ele cair em cima da sua cabeça. A gente vai ter que agir antes. Sim. Né? Então, a longevidade, nossos clientes que estão conosco há 15, 20 anos, já é uma empresa são consolidadas, que nasceram pequenininhas, cresceram e agora estão se mantendo. Né? Então, para nós é um orgulho ter clientes de 15, 20 anos, né? Todo mês fazendo monitoramento deles, todo mês fechando os balanços, enxergando pelo menos 24 meses na frente. Porque qualquer coisa que aconteça hoje é que nem um tsunami, né? Não chegou na praia, ninguém viu.
Mas vai chegar. Não avisa, né? Mas a gente, se tem uma longevidade de visão Sim. empresarial, de fluxo de caixa e tal, não tem perigo. A O gente alerta. que você entende assim, Luiz? Qual é o impacto da má gestão do seu negócio nas empresas? Qual é o impacto? É o ponto de quebra chegar sem você saber. Certo dia você vai para a empresa e você senta e você fala, deixa eu olhar. Tem oficial de justiça na tua porta. Né? O empresário, ele não consegue, não é o métier dele, por isso que é o especialista que a gente fala. Né? Ele não consegue desenhar isso da forma que a gente desenha, né? Da expertise que a gente tem. E, então, é normal. É como você falou, por que ele não quer gastar com a contabilidade? Então, vai estudar contabilidade. Aí ele vai ser o contador da empresa. Aí, quando ele tiver uma reclamação trabalhista, ele vira advogado para não ter que gastar com advogado. Aí ele vira... E o negócio dele, quem está olhando o negócio dele, né? Exatamente. Então, nós exatamente proporcionamos a segurança, a tranquilidade de ele exercer o que ele gosta de fazer, sim, tocar o negócio dele, se dedicar ao core business e deixa que o resto a gente cuida, orienta. Ou dar uma direção para ele. Luiz, e quando vem esse cliente bater na porta da Sea, na consultoria, qual é o momento que ele chega para vocês? Geralmente? Olha, antigamente, no começo, era mais com problemas, né? Ou seja, já é na hora que ele está se aproximando do... Ninguém vai no médico se não está doendo sim, alguma coisa, concordo, né? Então, eles viam a consultoria como uma coisa de, porra, preciso de ajuda porque eu estou me perdendo, a coisa já está mal. Hoje não. Hoje eles buscam para dar suporte ao financeiro dele. Legal. Isso eu acho que é o mais legal, porque hoje, por mais competente que você tenha um financeiro dentro da sua empresa, esse financeiro também está sobrecarregado. Né? Ele é um financeiro, mas no fundo ele é um contas a pagar ou contas a receber. Legal. Né? Ele não fecha o balanço, ele não tem tempo de analisar um balanço, de construir um balanço, de orientar o empresário. Olha, nós estamos com caixa menor, porque em dezembro nós vamos ter que ter uma compra. Ele não tem, sim, porque o dia dele é consumido corrido. Né? Então, apagando incêndio também. E aí é onde eu plugo a Sea, sim, no financeiro. Né? Eu acho que a competência do financeiro está em manter os registros. Né? E eu sempre brinco, pagou, lançou, mas qualquer coisa. Pagou um cafezinho, lançou o cafezinho, pagou o cafezinho. Depois isso vem para nós, de qualquer jeito, pode vir em uma linha reta, pode vir através do sistema, e nós classificamos e construímos um balanço, fluxo de caixa, orçamento de compra, vai um monte de informação e auditamos ao mesmo tempo esse financeiro, né? Porque então, o empresário está sempre longe, né? Ele nem gosta de ver a conta. Fala com fulano, com fulano. Vai indo. Mas não é legal. Não, financeiro, se você é financeiro da sua empresa, se a Sea bater na porta, não fica com medo, hein? Não, é para te ajudar. Pelo contrário. É para ajudar, né? É para ajudar. A gente contribui. Muito a gente contribui. E esse é o departamento onde a gente pluga, sim, porque as informações vêm todas de lá. Orientamos até, muitas vezes, o que mais a gente acha nas empresas são... Todo mundo tem um software. Só que quando você compra um software, ele é virgem, ele é uma página em branco. Você tem que montar o teu plano de contas. Né? Você tem que montar o que é um título e os subtítulos, né? Classificação das contas. Se você não monta a classificação das contas, sim, corretamente, você perde o referencial dos indicadores. Né? Então, por exemplo, despesa administrativa, como aluguel, água, luz, de repente você bota despesa de cartão de crédito na despesa administrativa, muda o indicador. Despesa de cartão de crédito não é uma despesa administrativa, é uma despesa financeira. Sim. E isso nós arrumamos também. Quando a gente entra na empresa e pluga no financeiro, a gente varia o sistema dele, arruma o sistema dele, para que os indicadores dele estejam de acordo com o nosso banco de dados, né? Porque nós estamos um banco de, sim, dados enorme hoje, e sabemos os indicadores de sucesso para cada empresa. Sim. E aí nós arrumamos e orientamos onde está. E se tiver errado, você toma a decisão errada, né? Se o indicador não... Primeiro que assim, os dados as empresas já têm, né? O que vocês fazem é aplicar a metodologia e modelar essas informações. Agora, se o indicador
Se as informações está escrita errada ou esqueceram de lançar, você vai fazer baseado num número que você não vai ter o resultado final, né? No final você vai achar, eu estou gastando, sei lá, mais com operacional ou mais no administrativo, quando na verdade esse número não é real. Aí você toma decisões baseado num número que Não é falho. posso. Mas com essa experiência toda, nós já Sim, sabemos aonde a manipulação dos números dos para nós é números. muito tranquila hoje, né? Então a gente sabe onde tocar, onde está errado. Bateu o olho, a gente já Você entende lembra de que algum mercado que vocês ainda não atuaram, algum cliente? ah, deve ter, mas olha, Bem difícil, né? a gente tem salões de cabeleireiro, clínicas médicas, estética, varejo de tudo que você pode imaginar, joalheria, moda feminina, moda masculina, calçados, outra, pet shop, supermercados, pequenos mercados, né? Sim, Nós trabalhamos em pequenos e médios, né? sim. Óticas, puta, Tudo quanto é negócio, né? por quê? Porque, na verdade, é o varejo, é compra e venda. Né? O produto é que é diferente. E os indicadores que são diferentes, os markups são diferentes, e etc. Mas, desde que o pessoal compra ou vende alguma coisa, é varejo. Ou um prestador de serviço. Ou Sim, uma indústria. sim, faz sentido. O que muda é o produto. Agora me fala uma coisa, levando em consideração esse financeiro que a gente acabou de falar, né? Que e muitas vezes eu percebo também, Luiz, e que o financeiro ele é confundido em certa forma, né? Porque todo mundo acha que é financeiro. Você tá lá no contas a pagar, o financeiro é o fulano. Ou o cara só é a receber, né? Ele é confundido com o financeiro. Ou seja, o cara tá lá sentado na cadeira, tá com a senha do banco, ele é o financeiro. E não é bem assim que funciona, né? Às vezes o que acontece muito é assim, né? Pela falta de gestão, né, de uma compreensão do empresário de gestão, ele contrata um financeiro de confiança. Ele chama de financeiro, às vezes nem é um financeiro, né, é uma indicação de uma amiga que conhece uma pessoa de confiança. Intitula ele de financeiro e é de confiança. Mas a confiança não é competência, né? Sim, sim, concordo. Eu gosto mais da competência, né? Você imagine um banco que for contratar todo mundo de De confiança. confiança. Pô, você tem 5.000 funcionários de confiança. Não. Mas por que ele pode contratar pessoas que nem são confiáveis e ele nem conhece? São competentes. Por quê? Porque ele tem as travas de vigilância para esse departamento, né? Sim. Mas como o empresário também ele está atropelado no dia a dia, ele é o cara mais distante do financeiro. Quando o financeiro às vezes tem um problema e quer falar com o empresário, ele não quer Não nem consegue, escutar. ele não quer nem escutar, porque ele já acha. Já é Vai bronca, vir ele uma já está de bronca aí, né? saco cheio, não quer mais ver problema. E isso é um problema. Então nós damos essa tranquilidade. Pô, eu canso de ver o pessoal falar, meu, agora você está aqui com a gente, agora eu estou tranquilo. Quando tiver algum problema, eles são os primeiros a falar com a gente. E somos mesmo. Tem clientes que eu não vejo há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Não tenho que falar com o cliente. Está tudo andando, está tudo Tá certinho. tudo fluindo, né? Fluindo. Agora, quando tiver um problema, eu vou saber antes dele. Sim. Nós sabemos antes dele. Aí eu chamo para uma reunião, conversamos, desviamos rota, e etc. Né? Não, e é importante, né, Luiz, o empresário ver isso com bons olhos, porque eu acho que é cada um na sua caixinha, né? Se o cara é bom lá na parte comercial, ele tem, como você disse, são talentosos no que eles fazem. E tem que delegar, porque às vezes ele não quer colocar um consultor ou contratar uma empresa especializada como a CEA, mas ele também não quer ver o negócio. Então ele fecha os olhos, né? Ele coloca uma venda para essa área financeira e vai empurrando com a barriga. Às vezes o que eu percebo é que quando a empresa está faturando bem, né, de uma certa forma o negócio vai girando. Então, só que está crescendo aquele negócio lá também, né? Esse processo ruim, negativo também está crescendo. Porque assim, o empresário ele olha o caixa, né? Ele não entende que existe um balancete econômico, que é onde mostra a saúde da empresa. E ele quer saber se sexta-feira vai sobrar alguma grana para ele jantar fora, né? Sair. E esse dinheiro, às vezes, que está sobrando, nem é dele. É capital de giro da empresa. Então, essa confusão de caixa e resultado realmente econômico, Sim, que é sim. o operacional que a gente fala, eu tirei um resultado da operação positiva, esse é o que vai me gerar caixa. Mas a fotografia de um saldo bancário hoje não é caixa. E o financeiro trata dessa forma, e o empresário também trata dessa forma.
né? Às vezes ele vendeu bem, entra muito dinheiro, mas esquece que ele tem que recomprar a mercadoria que saiu, né? Ele só olha é o que você falou, ele Aí só tá olha pro cheio, o caixa. caixa está cheio, mas não é dele. Ele tem que repor, né? Então, essa situação é que nós deixamos bem Bem diferente. claro, né? Porque bem diferente. às vezes, na grande maioria, o empresário não sabe qual que é a participação. Ele tem a noção, ele entende que tem que ser feito, mas ele não sabe, tá, mas disso tudo aqui que eu faturei, qual é a minha retirada, né? Quanto eu devo retirar? Quanto eu tenho que manter na minha empresa para continuar faturando isso, né? É engraçado que dentro dessa metodologia combinativa que eu chamo, né, a primeira combinação é entre as duas pessoas que tem, a pessoa física e a pessoa jurídica. Eu tento fazer uma harmonia entre as duas, para não porque o empresário é proativo Sim, e a empresa é reativa. Tudo que o empresário faz em cima dela, ela reage de alguma forma. Por isso que é uma pessoa jurídica. sim, Né? sim, total. E a pessoa física, se tira o dinheiro que não pertence à empresa, a pessoa jurídica reclama e fala, então eu vou com saldo negativo. Né? Agora você tem que pedir dinheiro para o banco porque você retirou. Então, esta combinação entre PF e PJ é muito importante estabelecer a regra, os indicadores, para que uma não confunda com a outra. Né? E é normal, Luiz, ainda pegar a mistura de conta física e PJ, misturar Isso os é dinheiros? direto. É, Né? E quando não há mistura, propriamente dito, de, sim, de pagamento, vamos dizer, de uma única conta, pagar, sei lá, a prestação do carro, da casa, ou qualquer coisa que sim. seja, existe a transferência da obrigação, que é a escola dos meus filhos é a empresa que paga. Aí a prestação do carro é a empresa que paga. Mistura as contas, Sim, sim. as contas bancárias. Sim, sim. Mas está passando as as obrigações. obrigações para lá. Então, aí ela tira um salário, um prolabore, né? Ela tira um prolabore, que ela acha que é pouco porque o resto das contas tudo a empresa está pagando, que também não se deve. Né? Eu acho que o empresário ele tem que retirar o prolabore para o seu sustento, nada da empresa tem que ficar pagando de pessoa física, e quando ele precisa de algum dinheiro, ele tem que fazer a empresa gerar lucro, distribuir esse lucro, não antecipar esse lucro, porque muito empresário antecipa. Para ele mesmo. Ele antecipa e, de repente, esse lucro não vem, aí fica no vermelho, e aí esse é o problema. Então, não antecipa. Fecha trimestralmente, fecha Sim. quadrimestralmente, combina, mais uma vez, vamos combinar, né? É de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, gerou lucro, sobrou. Sim. Prevaleceu o capital de giro da empresa. Se a sobra é sua, leva para casa, aí dali você faz o que você quiser. E geralmente essa decisão vem antes de uma frasezinha, eu mereço. Vendeu bem esse mês? Eu também mereço. Aí ele começa a se justificar, né? Porque você assim, eu trabalhei tanto. É a vitimização. Aí já vira vítima de si próprio. Aí né? ele começa por assim, eu sei que sacar esse dinheiro não seria certo. Ele começa, mas eu mereço tanto, eu tô trabalhando tanto, eu trabalho 12 horas. Né? Aí ele começa a inventar historinha para justificar a sacada dele. Assim, vou tirar sem peso da consciência. É a pior coisa que tem, né? É vitimização. Né? Ele é vítima, né? Porque sofreu demais esse ano, foi muito duro, ele tem que ter um benefício, um prêmio. Empresário não é assim. E o mercado não vai ter dó, né? Nem PJ, PJ não tem dó. Não dó. vai ter dó. Concordo. A PJ não vai ter dó. Você vai retirar? Então tá bom. Eu vou pro cheque especial. A PJ fala isso para ele. Aí quando você vai pro cheque especial, aí você fica bravo, né? Aí vai correr juros. Aí ele tem que faturar mais para cobrir os juros e o cheque especial. Aí capaz que não vem. E aí começa aquela ciranda negativa. Luiz, isso que você está falando é bem legal, porque assim, o que a gente vê? Às vezes o empresário, ele vai lá para a área comercial, né? Porque é onde a gente é o coração do negócio, né? De receita em si, né? Então o cara vai direto para a área comercial. Perfeito. E às vezes o que ele está fazendo? Está sangrando a equipe comercial, está batendo, cobrando, né? Tá gerando um estresse no setor, gerando uma exigência extraordinária naquele setor, quando na verdade talvez o setor operacional possa trazer mais, o comercial possa trazer, mas se ele não der conta de organizar essa parte que você está falando de finanças, não há Cristo que dê certo, vai continuar sangrando, porque por mais que ele exija desse setor para trazer mais, se ele não fizer o papel dele aqui no financeiro, ele pode naquele mês talvez dobrar 50% do faturamento dele, mas se ele continuar gastando do jeito que está, achando que a culpa é no comercial, quando ele também tem que é o que você falou no início, o combinativo. O combinativo. É o combinado. Perfeito. Tudo é combinado. Né? Eu posso tirar tanto. E outra, o empresário, ele realmente tem essa mania que o faturamento é tudo na empresa.
Não, ele é um dos fatores Sim. preponderantes, mas ele não é tudo, né? Às vezes às vezes tem empresas que a gente é uma rede de lojas, o faturamento é grande e você tira 3, 4 lojas, o faturamento diminui, mas o resultado é melhor, né? Então, mas essa visão, às vezes, precisa ter o balancete individual de cada loja, precisa ter toda essa análise, simular essa decisão. Então, eles ficam atrás de faturamento, mas sem organização para extrair. Por isso que tudo começa com um diagnóstico, ponto de equilíbrio da sua empresa, em que posição que você está dentro desse ponto de equilíbrio. Você tem um ponto de equilíbrio de 100 mil, você vende 90, Sim. eu preciso chegar aos 100. Sim. Ou fazer encurtar a despesa aqui para que de 100 baixe o ponto de equilíbrio para 90. Sim. Porque só a partir de 90 ou 100 é que ele começa a ganhar dinheiro. Né? E ele analisa, às vezes, o crescimento, né? Fala assim, eu tenho 10 vendedores, eu vendo 100 mil. Se eu colocar 20, eu vou vender 200. Não necessariamente vai aumentar a despesa na largada, né? Porque quando você faz um movimento desse, você já abre o mês com 200 mil de despesa. Não necessariamente a contratação vai gerar resultado naquele tempo. E, pelo que eu entendi, tem esse ponto que diz assim, cara, com o que você fatura hoje, o ideal é que você tenha um percentual. Existe esse percentual, Luiz, para dizer assim, olha, do meu faturamento eu posso usar X para o setor operacional ou comercial? Todos os setores de uma empresa, no campo de despesas administrativas, tributários, mão de obra, encargos, benefícios, todos têm um indicador, marketing, todos têm um indicador ideal para cada tipo de negócio. Não é uma coisa estanque. Cada tipo de negócio tem o seu indicador. Mas para isso, levando sempre também em consideração, eu falo, o perfil arrojado ou não arrojado do empreendedor. Eu tenho que respeitar isso. Né? Então, esses perfis também esses indicadores também são meio que ajustados. Né? Vamos dizer, corresponde também à agressividade ou não do empreendedor. Bom, como a gente entende aqui que é importante ter esse setor financeiro, é um braço da sua empresa, e o empreendedor não adianta fechar os olhos. Se fechar os olhos, mais dia ou menos dia, a conta vai chegar, vai bater na sua empresa. Agora me fala uma coisa, imagina assim, um empresário que hoje ele não tem um setor, né, porque a gente também encontra alguns que é o eu empresa, né? Ele é um empresário, já está faturando 300, 400 mil, mas ele ainda insiste em deixar a parte financeira com ele não dá conta de fazer, faz muito mais ou menos, né, vai pagando o que vai aparecendo, como você disse, reativamente. Chega uma conta, chega a cobrança, ele paga. Mas eu acredito que, pelo que você falou, que o ideal é o cara ter um setor financeiro, profissionalizar o negócio, porque vai sair muito mais barato do que ele ficar pagando juros em título que ele só paga depois que é avisado. O que você indica, Luiz, hoje, quanto que ele deve investir do que ele fatura hoje nessa construção dessa área, que é uma área importante da empresa? O que a gente chama de back-office. Legal. Né? Por exemplo, o shopping center, vamos pegar, eu tenho muitos clientes em shopping center, né, que a gente nasceu lá atrás em shopping. Então você imagina que você tem uma loja em shopping center, você não consegue botar o seu escritório dentro da loja. Né? A loja já é apertada, tem um mezanino, cheio de estoque, então você tem que construir o quê? Um back-office. Você tem que alugar um escritório, né? E quando você aluga qualquer escritório, por menor que seja, você tem o aluguel, condomínio, água, luz, internet, funcionário, Sim. material de limpeza, que já começa um rol de contas. Esse rol de contas, com a mão de obra, seja o financeiro, um RH, dependendo da necessidade dele, não pode ultrapassar o ideal seria 4% do faturamento, no máximo 6% do faturamento. No máximo 6% do faturamento. No máximo 6% do faturamento. O cara fatura, sei lá, 200 mil, você põe ali 12 mil reais, ele tem que alugar uma salinha de 2.500 reais, colocar um financeiro de 3, 4 mil reais e assim por diante, até que chegue no máximo em 6%. Então a gente encontra aí também, ou seja, eu não posso sair querendo o melhor lugar, né, ou às vezes querer pagar um aluguel que não cabe no bolso. Então também tem um indicador que é direcionado para isso, porque, por exemplo, tem um indicador muito importante. Como será que o empreendedor toma a decisão hoje? Por exemplo, quero montar uma loja. Vou montar um restaurante. E aí eu falo, primeiro você vai avaliar o ponto, ver o movimento que tem lá, se tem empresa, se pessoas passam por lá, entender qual o mercado que você vai atuar, né, para ver se tem essa demanda. Mas não é só simplesmente isso, você tem que entender
no caso, quanto isso pode dentro do meu projeto, né? Quanto que eu posso investir num aluguel? Não é só falar, vou pegar o melhor aqui e tal, sem antes saber o seu caixa, o seu investimento inicial, O payback, né? payback. É o estudo de viabilidade que a gente chama, né? Ah, legal. Então, é assim, eu digo o seguinte, o business que o empresário cria, ele termina num sonho dele, né? Então, ele tem um sonho de ter um restaurante, seja lá o quê, qualquer, uma loja de roupa. A gente entende que ele quer ter isso, Sim. né? E você já tem Qual é os- a disposição que ele tem de dinheiro para investir, daí o resto não, é com a gente, né? Então, ele só tem que dizer o que ele quer fazer e quanto ele tem para investir. O resto eu vou fazer o estudo de viabilidade para ver se consegue ou não, Sim. se viabiliza ou não. Sim. Puta, não tem Porque como não um é só- empresário hoje não fazer o estudo de viabilidade para fazer qualquer negócio. Ó, eu percebo, né? Você pode falar mais que eu, com a sua vasta experiência, mas eu percebo que o empreendedor, ele tem se preparado um pouquinho mais, mas mesmo assim a gente ainda encontra empreendedores que dormem, acorda com uma ideia na cabeça e vai à luta. Tipo, Mas isso é o que mais tem. não faz um planejamento É antes o para que mais entender se o tem. negócio, porque você já pegou alguém, Luiz, que de repente trouxe uma grande ideia na cabeça dele e pediu para você fazer a viabilidade, você teve que falar, cara, não é o negócio, não vai, Olha, já há teve isso. 26 anos, É. né, a gente faz, sei lá, hoje uns 10, 15 estudos de viabilidade mês. Sim. A gente aprova hoje 3 ou 4. Caramba. É pouco, Muito pouco. muito pouco. Muita ideia solta. Então, a ideia é que boa, é? mas o investimento é pouco. Porque o que acontece? Existe hoje o maior investimento para nós se chama capital de giro. Então, o empresário hoje precisa de 2 capitais de giro, que eu chamo. Um para o próprio business, né, para movimentar, e outro para financiar o cliente, né? Por exemplo, você vai comprar um carro, Sim. você chega na BMW, gostaria de comprar essa BMW, quanto custa? 300 mil. Ah, vou pagar no cartão de crédito em 10 vezes. Não, você vai no banco, financia e paga à vista para a concessionária. E a O concessionária? banco é o financiador. Ah, Agora você vai comprar uma camiseta, que ela passa 12 vezes no cartão. Como é que o cliente aguenta esperar cair cada parcela? Então, o que ele faz? Ele antecipa. Aí vira sócio do banco. do banco. Que passou a ter um percentual do negócio dele. Então, isso é o verdade. problema. Que por exemplo, na minha época, quando eu tinha loja, eu lembrava que eu fechava a conta do cliente lá, sei lá, deu R$ 1.000, a cliente queria parcelar, tinha lá a tal da, não me lembro, acho que chamava Logicred, Sim. que emitia o carnezinho para ela lá, e quer dizer, o meu problema é com ela. A Logicred me pagava cash. Você recebia à vista. Por quê? Então, então todo mundo faz o seguinte: você tem que ter um ponto de equilíbrio muito confortável. A viabilidade começa assim. Vou montar um restaurante. Traço a viabilidade, acho o aluguel, tantos funcionários, monto o ponto de equilíbrio. Vamos dizer que o ponto de equilíbrio é R$ 100.000. Certo. Esse ponto de equilíbrio tem que ser confortável, ele tem que atingir no terceiro mês. No terceiro mês ele já tem que estar faturando acima disso. Porque se for um esforço muito tempo para chegar no ponto de equilíbrio onde ele não ganha nada, não põe nada, mas também não ganha nada, Sim. ele só está trabalhando, né? Não compensa ele abrir, né? Porque o risco vai ficando alto. Eu tenho que ter um ponto de equilíbrio de 100 com a possibilidade de faturar pelo menos 50% a mais. Porque essa margem a mais é o que vai sobrar aí 15, 20% no bolso dele. Para ele poder tocar o negócio. Senão ele desanima também, né? Porque tem reinvestimento, né? Tem todo um processo. Então, o que o pessoal faz? Pô, o investimento do restaurante, da área que ele locou lá, vai custar R$ 500 mil. Ele só tem os R$ 500 mil, quando não tem 450, né? E aí ele monta, aí abre com caixa, zero. Aí todo mundo vai jantar no restaurante dele e todo mundo paga com cartão de crédito. Então ele faturou 150 mil naquele mês e entrou zero de dinheiro. Ele vai entrar só daqui 30 dias. Ou seja, cadê o capital de giro? Cadê o capital de giro? Então, o que mais é problemático hoje é a pessoa embutir no orçamento de todo esse investimento o tal do capital de giro.
Faz sentido. Faz sentido, porque às vezes... E não pensa, né? Na hora que vai vender, né, Luiz? O pessoal não pensa, passa no cartão de crédito, mas o pessoal nem sabe a viabilidade. Faz uma promoção e faz no cartão de crédito, parcela a perder de vista e ainda antecipa o recebível. Não, aí você vira sócio do banco. Você imagina que hoje você está correndo atrás do mercado varejista aí em torno de 8%, 9% de resultado, correndo atrás, 8%, 9% de resultado, aí o banco já te leva 3,5%, 4%. Você já dividiu. É um sócio sem as obrigações, né? Sim, não, e que retém o teu dinheiro, né? Ele te dá o troco, né? Ele já tira a taxa dele e te devolve o líquido. Te dá o que sobrou, né? O que sobrou. É verdade. Então, para mim, hoje, o maior problema assim, do empresário brasileiro é a falta de capital de giro. E com a taxa Selic do jeito que está, 12,65, não dá nem para levantar dinheiro emprestado hoje no banco. Né? Acontece aquilo, né? Alguns empresários se preparam, outros saiu da empresa, pegou um fundo de garantia em rescisão de 10 anos, 20 anos, põe todo o dinheiro na empresa e aí já gera uma expectativa, vou viver desse negócio, só que esse negócio tem um tempo, teve um investimento, tem maturação. E às vezes não dá o time e aí o negócio acaba fechando exatamente por isso. E não é que aí o negócio estica é ruim, né? mais de 3, 4, 5, 6, até um ano e você não tem dinheiro para aguentar esse um ano, bancar a diferença que falta, né? Não é que ele vai bancar o mês inteiro. Sim. Mas um mês tem que botar 10, outro mês tem que botar 20, outro mês tem que botar 5, outro mês tem que botar 30, mas nunca é retirar, é sempre colocar por um ano. E às vezes o dinheiro acaba no meio do caminho, aí ele vai para banco. Aí ele já antecipou os recebíveis, ainda vai levantar dinheiro no banco, puta, aí já aquele ponto de quebra que estava lá já começa a se aproximar. Começa a ficar perto, você fala assim, ó, tchau, ponto de quebra, vai para lá, não né? tem jeito, mas aí nós vamos ter que intervir uma coisa mais forte. Tem saídas, mas saídas são sempre mais Luiz, eu ouvi você falar essa semana e eu achei interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui. Eu particularmente não ouço falar sobre isso, mas eu achei legal a sua posição. A gente fala sobre inflação, a gente fala sobre a moeda, sobre o mercado, mas eu ouvi você falando sobre inflação interna. E eu achei legal. O que é inflação? Explica pra gente aí um pouco dessa inflação interna. Eu tenho, assim, como nós monitoramos muitos anos, vários clientes, nós entendemos assim, por exemplo, a despesa administrativa. Né? Então, vamos supor que uma despesa administrativa que em relação ao faturamento está em 12%. Somando aluguel, água, luz, telefone, PVA, correio, blá, 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 ele gasta 12% em cima do faturamento. Certo. Aí teve uma inflação no ano de 10%. Aí eu vejo que no ano seguinte, em relação à inflação de 10%, deveria ter subido a despesa dele 10%. Não diminuiu. Por quê? Porque ele fez um controle interno que, apesar da inflação externa ser divulgada um número, ele consegue dominar internamente a inflação dele. Então, empresas têm, e ao contrário também. Ao contrário também, né? Que pode acontecer a inflação isso aí, é zero no país durante o ano e ele que inflacionou a empresa. E ele aumentando o negócio. Porque o faturamento ficou constante, aí ele contratou alguém que não precisava, contratou um serviço, fez inventou alguma coisa, uma despesa extra aí que não estava no... E inflacionou a empresa dele. É que o que acontece, às vezes a empresa tem um faturamento, só que aumentou a despesa e ele nem percebeu, né? Porque o faturamento, é o que você falou, o empresário olha muito o caixa. Então ele está olhando quanto a gente faturou um mês, olha só o faturamento, mas ele não olha a linha de despesa. Aí contratou uma ferramenta nova, um CRM proporcionou alguma coisa diferente sem planejar. Aí quando veio, ou seja, mas pô, não está me sobrando dinheiro, faturamento caiu? Não, faturamento manteve. O que aumentou foram as despesas. Por exemplo, todo começo de ano, todas as empresas, nós fazemos o plano de orçamento. Então, temos um histórico, né? Então, nós tentamos controlar essa inflação interna através do orçamento. Então, por exemplo, tem salões de cabeleireiro que gasta muito com flores. Né? Você vai no cabeleireiro, tem flores, tem café, tem chá. Água. Esse parece que não, mas é um item que está custando. Importante e custa. E custa, né? Chega a chegar a 1,5%, 2% do faturamento. E agora, no Dia das Mães, então, a rosa triplica o valor. Triplica, e ele tem... Né? Então, o que acontece? Nós sempre jogamos o orçamento do ano com 1,5% a 2% inferior ao ano passado. E ficamos monitorando. Legal. E ficamos monitorando.
ficamos monitorando. Porque nós monitoramos, assim, parece que não é assim, um balanço. Não, nós monitoramos todas as linhas de despesa, desde café, chá, água, assinatura de revista, Tudo. todas as linhas têm um orçamento. E aí você coloca isso no sistema, todo mês que sair uma linha, Opa, dá já dá um alerta. vermelhinho, né? E na reunião a gente faz. Olha, você já ocupou na linha de flores tantos por cento, você só tem tantos por cento de verba. Porque hoje é o picadinho, parece que não, mas não existe uma conta grande. Você pega uma Sim. empresa enorme, Sim. você tem um monte de continha pequena, que é 0,1%, 1%, 1,20%, 3%, 2%. Você junta tudo aquilo, chega a um valor grande, mas precisa juntar 50 linhas. E Então você tem que acontece, tomar conta de ô tudo. Luiz, acontece do empresário, às vezes, não ter conhecimento nesse. Não, mas Ah, eu mas não tenho. alguém comprou e eu não sabia, né? Não, isso é geral, isso Geral, é né? normal. Não, porque ele põe isso como um processo. Aí Olha, não as pode pessoas só faltar executam, flores. né? Sim, mas qual é o orçamento? Não tem orçamento. Tem A orçamento. menina foi instruída a não faltar flores Falta flores. todos os dias. Aí ela só tá comprando. Se aumentou, se Exato. abaixou. Pô, mas ninguém me Ninguém tá avisou. vendo, É aí que entra a parte da gestão que você falou, né? Desse acompanhamento, né? Exatamente. Então, assim, apesar de ser simples, eu digo, esse controle nós fazemos mais para nós mesmos, para orientar o nosso cliente, né? Porque até na reunião é cansativo. O cliente não gosta de ver. Tem uns que gostam até de gestão, entendem, mas aquilo realmente eles falam, Luiz, tá tudo certo? Tá tudo certo. Então posso ir embora? Pode. Então, por quê? Sim. Porque existe uma confiança, né? Sim. Existe Justo. hoje 26 anos de história. Nós temos uma clientela super de marcas, né? As maiores marcas nacionais estão conosco, né? Marcas importantes do setor de varejo, roupa, vestuário. Isso dá uma credibilidade e uma segurança muito grande para mim e para o empresário. Ô Luiz, me fala uma coisa, assim, quanto tempo você indica que o cara tem que ter, a empresa tem que ter de caixa, de fôlego, né? Você tem uma despesa fixa de, sei lá, vai, 10 mil reais, 20 mil reais, quanto tempo ele tem que ter de fôlego, de fluxo de caixa? Olha, na verdade, assim, em momentos normais, o ideal é um faturamento. Um faturamento. Bruto. O cara fatura 1 milhão e tem que ter 1 milhão no caixa, né? E tempos que estão mais assim soltos, mais com vendas melhores, o comércio está vendendo mais, você chega a 70%, 80% desse faturamento. Para que você não consiga descontar. Aí também leva muito em consideração o prazo que você dá para o cliente, né? Hoje o mercado atua entre 3, 4 pagamentos, né? Sim. Você veja que coisa, né? A maior varejista do planeta é a Zara. É a maior varejista do planeta. Sim. Ela fabrica, distribui, são todas as lojas próprias, né? E ela tirou de 6 pagamentos para 3. Ela tomou uma decisão rápida quando a taxa Selic começou a aumentar. E não bastasse isso, hoje ela vende a sacola. R$3. É verdade. É um jeito de tirar essa despesa, né? Mas alguém fez conta. E sai da linha de despesa lá a Alguém sacola, fez né? conta. É verdade. Alguém fez conta. Né? É até uma medida, Sim. Né? Tem uma ruim para o cliente, né? Tem uma medida ali que meio que eles colocam numa posição meio que ambiental, mas é uma linha também que vai melhorar o orçamento dos caras. E a sacolinha é uma sacolinha de... Sim. Nada de cara. Mas alguém fez conta. Alguma coisa incomodou eles e alguém estava olhando isso, que tomou essa decisão de encolher o prazo de pagamento por conta da taxa Selic. E lógico, se a taxa Selic voltar, os juros baixarem para 3%, 4%, como estava lá atrás, eles aumentam o prazo de pagamento de novo. Então, você veja que uma empresa de esporte, né, ela vai nesse detalhe. Imagine nós pequeno. Se não olhar isso, né? Eles têm um fôlego muito maior, né? Mas eles estão na lupa, né? Estão na lupa olhando cada indicador, né? Isso é um problema também do empresariado, que às vezes eu encontro, né? Por exemplo, tá bom quanto eu ganho. Eu pego várias empresas, às vezes que assim, eu faço estudo, tal, o cara pode ganhar 200 por mês. Mas tá ganhando 100, tá bom. Tá bom, não quero mexer nisso. Mas você pode ganhar 200. Vamos fazer um monitoramento, fala para ele, vamos fazer, eu faço. Não, tá bom.
Porra, então, é diferente do americano, do europeu, né? Sim. O cara é meta em cima de meta, né? Amanhã deu um resultado de 7%, que é um bi. Puta, o mês que vem é um bi 200. É business, é business. Business tem que ser tratado Tem que como tratar business. como business, né? E isso, e esse amadorismo o mercado não aceita, né? O cliente não aceita. E cada vez mais, né, ô Luiz, o mercado está mais competitivo. Antigamente você abrir um negócio era, eu acredito, na minha visão, que era mais fácil que hoje. Hoje é difícil você inovar. É difícil você inovar. Abrir negócio está mais fácil, mais acessível. Qualquer um pode, né, qualquer pessoa que decidir empreender, pode empresariar, mas ter sucesso é outra coisa, né? E também outra, né? Por exemplo, quando eu montei uma loja em 1978, se não me engano, no Shopping Ibirapuera. Tinha o Shopping Guatemi e o Shopping Ibirapuera. O Shopping Ibirapuera praticamente é onde nasceu toda essa rede de varejo nacional, né? Sim. Lojas masculinas, grandes redes femininas, começaram no Iguatemi, foram para o Ibirapuera. Então, o que acontecia? Se queria ir num shopping, você saía, atravessava a cidade e ia, porque só tinha esse shopping. Se você pegar hoje, Marginal Pinheiro, Marginal Tietê, você De tem fora mais de a fora. 20 shoppings numa linha de 20 quilômetros, um shopping por quilômetro. E o lojista, ele se viu obrigado, para não perder a marca, a abrir em todos, para manter Sim, para manter a marca. Só que acontece, por exemplo, eu vendia numa minha loja, hoje o que precisa de 3 para vender. Em uma, né? E uma. Eu vendia uma, o que hoje, se eu abrir 3, 4 lojas, não cobre o faturamento que eu tinha no passado. Por quê? Porque cada shopping virou quase que bairro. Você tem desde lá do SP Market, depois você vem para o Interlagos, depois você vem para o Shopping Morumbi, Marketplace, Cidade Jardim, Guatemi, Eldorado, Vila Lobos, tudo numa reta só. Numa reta só, é verdade. Aí, se for mais para trás, vem Centernorte, D&D. Então, cara, o mercado ficou muito mais competitivo. Acho que a proliferação em curto prazo de shopping, a demanda não acompanhou. Então, por exemplo, os shoppings hoje andam com os corredores mais vazios. Sim. A vacância está muito grande, né? Tirando os shoppings de ponta, né? Mas está faltando público. E você vê que quando a gente fala dessa questão de ter resultado e sucesso, é porque a gente, às vezes, tem a percepção que o resultado vai estar na maior linha. E, na verdade, é os 3%, é os 2%. É a sacola. É a sacola que aumenta a sua margem, né? É o detalhe mesmo, né? Parece que não, mas faz toda a diferença você controlar e montar um plano de orçamento e combinar com ele. Eu não vou estourar. E seguir ele, não adianta ter o plano, né? Tem que seguir Agora, ele, né? alguém tem que estar vendo isso, é o que a gente faz. A gente faz dia e noite. Eu não tenho nada para comprar, não tenho nada para vender, eu não tenho que pagar duplicata, eu não tenho que descontar cartão de banco, eu tenho que vigiar 24 horas por dia meus clientes. Eu faço conta 24, eu tenho uma equipe hoje grande, sim, que cada um monitora lá mais ou menos 15, 20 clientes e fica com os relógios todo mês olhando qualquer desvio. Vocês é o radar da empresa, né? Se passar no Você acima vê da que velocidade. até eu brinco assim, eu gosto de fazer uma alusão dos automóveis, né? Sim. Antigamente, os carros, né? Tinha uns painéis bonitos, né? Sim. Então, tem o velocímetro, o contagiro, aí tinha um monte de reloginho, lembra? Pressão do óleo, pressão do pneu, pressão do não sei o quê. Nunca ninguém via isso. E você sabe que a indústria automobilística teve vários problemas de carro que estavam manutenção, problema, sim, mas foram avisados. Mas como era um relógio digital, era mais um enfeite. O cara gostava, né? Que achava lindo, acendia a luz, ficava tudo acesinho, achava estético, maravilhoso. Agora você veja só, como é que eles resolveram esse problema? Quando você tem o painel do seu carro, que é, sim, um painel, não tem relógio nenhum aqui, hoje é a parte mais de mídia, né? Multimídia. Quando você dá a ignição, acende 300 luzinhas. Aí você liga, apaga as 300 luzinhas. Não é verdade? É verdade, é verdade. Quando acende uma... Minha mulher tira até, né? Foto. Olha, acendeu essa luz aqui no meu... É verdade, é verdade. É isso que a gente... É o alerta, né? É isso que a gente faz na empresa. É o alerta. É o alerta. E um alerta
Não, e você vê que é que verdade, grita. né? Se você sai sem cinto, o indicador, além do barulho que fica apitando, é vermelho, né? Que aparece lá, ó, falta do cinto, porque é mais grave, né? Então, ó, é urgente. Nossa, mas é isso, depois que eles modificaram o Sim, painel para esse assim, sim. cara, todo mundo leva o carro para o mecânico, todo mundo vai ver. Ou pelo menos vai no manual. Se você pegar o manual, Sim. esse painel que depois ele escurece, né? Aí tem o motorzinho, aí tem não sei o quê, aí tem o airbag, mas tá tudo preto, não É, vê? é Mas quando verdade. você liga, ele aciona Ele tudo, aciona tudo, você depois vê tudo. apaga. É verdade. E acender um é um alerta que você já vai ficar com. Você precisa ver, né? Precisa ver. Precisa ver. Enquanto você tinha isso de uma outra forma de visualização, mas que não era tão chamativa e o cara negligenciava. Ou nem sabia Nem ler. sabia o que era, na verdade não tinha nem conhecimento, Nem né? Que é o que a conhecimento. gente fala, que é o que a gente está falando aqui sobre o empreendedor, o empresário que não tem conhecimento na gestão, É porque isso aí. todo mundo entende que, e isso aqui é legal falar, né? Porque as pessoas entendem que o financeiro é pagar e receber contas, né? Não é isso, E né? também é o E a tempo gestão, que né? é o tempo que dá para ele fazer. E a gestão é diferente. A gente está falando de um processo de Não, gestão de indicador. Não é só todo. pagar e receber conta e olhar a última linha lá, sobrou tanto. Não, é Bem uma diferente. estratégia de É negócio bem para ele saber para diferente. onde que ele tem que ir, o que, que ele pode. Pô, Luiz, agora eu quero abrir uma segunda unidade, eu quero contratar uma área comercial, um gerente. Cabe no meu negócio? Qual é o melhor momento, né? É diferente, né? Não é simplesmente ir lá e, vou fazer, né? E outra, né? Nós trabalhamos muito hoje no comércio, principalmente, volume de compras. Né? Sim, Eu sempre falo com o meu sócio, brinco com ele, né? Que a gente também era assim, né? sim. O comprador nunca é equilibrado. Ou ele compra de mais, ou ele compra de menos. Ele nunca compra. E compra é uma conta matemática. E vocês fornecem isso hoje na série. Então, o Total. cara que é da área de vestuário, modas, calçados, você diz para ele qual é o ideal dele Eu falo que comprar. o dever dele termina na escolha do produto. Ah, é vermelho, rosa, assim. O resto é conta. E a gente faz isso muito bem. Muito bem. Não é só, deixa eu ver o Porque que às que eu vezes devo comprar. a empresa dá lucro, até o meu sócio sempre fala isso. Quando a gente mostra um resultado econômico, né, o cara primeira pergunta, mas cadê o dinheiro? Puta, tá no estoque. Eu falei para você comprar 1.000, você comprou 1.500, não vendeu. Porque é o seguinte, nós também sabemos a percepção hoje do poder de venda dentro de uma loja. Nós conhecemos todos os shoppings de São Paulo. Então, nós sabemos que uma loja de calçados no shopping tal tem uma força de venda. Um outro shopping tem outra força de venda. Então, não adianta estocar. É que nem potência de carro. Você tem um carro 1.0 que ele vai a 100 por hora, ele vai a 100 por hora Sim, com meio tanque, com um tanque cheio. sim, Não adianta você socar estoque achando que vai vender sim, mais, porque a gente sabe que a potência da loja vai variar um pouquinho mais. Mas se você aposta muito numa determinada loja que não tem essa potência, onde vai estar o seu lucro quando você sim. outro estoque? É Vai estar verdade. parado lá. Ô Luiz, desculpa. E o tempo? Me fala assim, sobre tempo do empreendedor. Quanto o tempo o empreendedor tem dedicado para o seu core business, né? Para a sua empresa, para olhar o seu negócio? Olha, nós fizemos uma pesquisa, isso foi com vários empresários, uma pesquisa interna, né, de entendimento, né? Porque nós temos ali internamente, nós temos um comitê de reflexão. Às vezes Legal. nós nos unimos para refletir do que está acontecendo, para refletir da dinâmica que qualquer atitude que o governo tome onde respinga, qual é o comportamento do consumidor, para onde ele está indo o dinheiro dele. Então, a gente tem essa reflexologia. E uma das pesquisas foram essa mesmo. Por exemplo, quanto tempo você dedica para o teu core business, para o que você se propôs a fazer. Então, você se propôs a ser moda feminina. Você tem que desenvolver produtos, você tem que mandar para a costureira, você tem que receber, você tem que etiquetar, você tem que pôr na loja, tem que classificar, bom, etc. Hoje, não chega a 50%. Não chega a 50%. Não chega a 50% essa dedicação. O resto é só problema. É apagar fogo, ou é falta de planejamento, ou é reunião com o financeiro. O cara põe o pé na empresa. Ou ele está numa audiência trabalhista, ou ele está com o banco, ou ele está sempre tumultuado com algum problema. Né? E o financeiro também nem sempre tem autonomia. Sim. Então ele vai perguntar para quê?
O dono. Aí vai reunir com o dono. Então, ele deveria, e isso nós damos a segurança. Os clientes que estão conosco, eles se dedicam a 70%, 80%. E isso melhora muito o resultado da empresa. Porque eles têm a segurança que nós estamos olhando linha a linha do negócio dele. Né? E que ninguém está solto, nem o back-office dele está solto. Essa é uma área que você consegue fazer essa extensão como a CEA faz hoje e você tem tranquilidade. Tem áreas dentro da empresa que você precisa, de fato, trabalhar o seu profissional, né? A parte comercial, operacional, tem que ser interno, mas essa é uma via que esse que eu vejo como um apoio total para a área financeira, né? Não é eu assumir sua área financeira apenas, é muito pelo contrário, é modelar a área financeira do modelo correto para o seu negócio dentro da sua empresa. E nem é assim, por exemplo, em muitas empresas faltam processos, né? A gente sente falta de processo. Sim. Nós não agimos na forma de processo, nós não interagimos se ele tem que escrever com a mão direita, que rende mais do que com a esquerda, a gente não entra nesse processo. Mas muitas empresas falta processo, porque ele contrata, larga o funcionário lá e ele faz da forma que ele achar melhor. Não treina, não explica, né? A empresa não tem... Às vezes, porque ele falou, preciso do RH, ele contratou uma menina de RH. Ele já pressupõe que essa menina sabe o que fazer. Sim. Mas existe as particularidades da empresa. Concordo. E a cultura da empresa. Então, ela entra com a sola, né, metendo sola. Sempre tem o escritório contra a equipe de vendas, né? E vice-versa, né? A rede de lojas não gosta do escritório e o escritório não gosta da... É verdade, porque está dizendo para onde tem que ir, né? O cara só quer vender, né? Não quer só quer vender, então não preenche a parte administrativa, não preenche os relatórios, chega no escritório, o escritório cobra. Então, mas isso que é falta de processo. Falta de entendimento, falta de treinamento. É verdade. Isso é uma coisa que é um entrave muito grande, porque cria um ambiente de discórdia, né? Sim. Que não é bom. Não, e às vezes não você flui, solta, não né? combina. Você solta um executivo dentro da empresa, sem dizer para ele qual é a cultura da sua empresa, o que você tem que fazer dentro da empresa, esse cara, e você já exige o resultado dele para ontem. Então ele já vai como um trator. E como um trator, ele sai às vezes machucando todo mundo que está dentro da empresa, né? Lógico. Então o cara entra para dar resultado, porque ele já foi pressionado para dar um resultado o quanto antes. Ele não tem o tempo ideal e não teve o acolhimento da empresa, dizer qual é a missão da empresa, a visão, a cultura, para onde a gente está indo, e aí o cara só vai. E às vezes deixa corpos pelo caminho, né? O time já remando todo mundo junto para frente já está difícil, imagina quando divide. Sim. Então, realmente isso para mim é um fator que é muito importante e que muitas empresas não têm. Elas contratam entregando o problema para esse profissional e achando que ele vai resolver. Né? E ele resolve. Do jeito mas dele, resolve né? da maneira dele. Que às vezes não condiz com a empresa, né? Aí não condiz, e isso cria problema com uma gerente, né? A gerente pede as contas, é a melhor gerente da loja, aí ele fica desmoralizado se o empresário recontrata ela e fala que essa aqui você não pode mexer, aí desmotiva o outro lado. Então é importante. Aí o cara perde força total, né? Fala, pô, então o que eu estou fazendo aqui se eu não posso fazer nada? Mas a gente conversando aqui, eu vejo que essa parte de processo é importante, mas antes de você começar qualquer negócio ali ou fazer qualquer movimento dentro da empresa, essa parte financeira eu vejo que ela é o pontapé inicial. Tanto para você abrir um negócio, validar para ver se esse negócio é só uma utopia, só um sonho, ou ele pode se tornar real, quanto também você fazer qualquer movimento para sua empresa, né? Eu quero melhorar, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero crescer. Esse movimento de olhar a sua área financeira aqui, eu acho que é o pulmão da empresa, é o que faz a empresa respirar, né? Tem que canalizar a energia nisso. Mas vou falar uma coisa para você. Nos últimos 4, 5 anos, mesmo antes da pandemia, foi o departamento nosso que mais cresceu. Já tem uma conscientização. Legal. Né? Uma desmistificação da consultoria sobre esse aspecto. Né? Ele sabe que hoje o dinheiro é curto, hoje o cenário é mais competitivo. Então, ele aposta numa consultoria e até se ele ouviu não, né? Como eu te falei, né? Sim. Até ouviu não, né? Eu aprovo 30% hoje, no máximo, de estudo de viabilidade. Mas os caras que eu falo não, pô, sai contente. Porque senão ele entrar no negócio... Ele vai gastar 100 vezes mais do que ele vai pagar para nós.
Para fazer o estudo, né? Lógico. E talvez não, e também, ô Luiz, não é, eu entendo que não é nunca mais, né? Na verdade é só assim, olha, repensa esse negócio, vamos pensar de uma outra Sim, maneira, de uma outra forma, sim, aí a nessa gente até condição. ajuda. Até ajuda, né? Até ajuda. Talvez Né? no jeito que ele pensou não é o que vai dar negócio, né? Ele faz, por exemplo, a área de alimentação é uma área muito complicada, né? Porque as receitas, eles têm dois problemas. Primeiro, fazer uma receita certa, correta, né? Depois, fazer um produto legal e depois fazer o porcionamento legal, né? Então, por exemplo, a alimentação precisa de muita vigilância desse produto. E é engraçado que todo mundo quer montar alguma coisa de comer. Põe um cafezinho, põe uma lanchonete. Eles acham, sei lá, que é mais fácil, mas é um dos negócios mais complicados que tem. É que acho que o pessoal olha lá o restaurante do vizinho e tal, pô, esse aqui tá sempre movimentado, mas ninguém sabe o que ele tá passando para manter aquele negócio ali em pé, né? O controle é muito diferente, porque você não é um estoque, né? Ingredientes, né? Porcionamento, é uma mão de obra mais complicada. Desafiadora, né? Não, imagina aí, e aí Muito difícil. uma coisa é você controlar vestuário, calçado, outra coisa é você controlar o porcionamento do arroz, do feijão, da salada, ou seja, enfim, da carne, né, da proteína que vai lá no prato, porque entende que a margem é pouca já, né? A margem para restaurante é baixa. Então, se o cara baixa. passar um pouquinho, é para ser 100 gramas de proteína, porque também é o ideal, existe uma nutricionista dizendo isso. Sim, é obrigado ter. É obrigatório ter, né? Então, olha, isso aqui é o ideal. E aí passou de 100 gramas para 150, você serviu 10, quantos quilos de carne você está fazendo a mais, né? Durante um mês, né? Isso aí é o lucro do cara, né? O lucro do cara tá indo... E é engraçado, né? Você falando desses controles, né? Contagem. Vamos lá na contagem. Sim. Há 30 mil anos atrás, os caras acharam uma necessidade de contar, né? Que seja com pedrinha, né? Sim. Ou com talho, né? Você sabe que o talho, né? Quando você fala, puta, Sim, deu um talho sim. no meu dedo. Sim. Era o talho Marcando, da madeirinha, né? né? A marcação Marcando. da madeirinha, Sim. né? Ou na parede, né? Aqueles talhos lá. Você sabe que eles contavam e sentiam a necessidade há 30 mil anos atrás. Hoje, o que se menos vê nas empresas é contagem de estoque, que deveria ser mensal. E não fazem, né? Não fazem. É uma fuga. Sim, total. É uma fuga. Total. Né? Pode ter alguma fuga, Alguma alternativa desvio, lá, alguma coisa que eles não viram, né? Eles não perceberam. Muita mercadoria que se troca, não se recadastra, e acaba reprecificando errado. Então, são controles básicos que a gente ainda não faz. É impressionante. Mas isso eu pego. Isso você consegue... Eu consigo visualizar. Hoje a CEA consegue ver... No combinado. No combinado. Quando combinamos que tudo que eu compro por 10 eu vendo por 20, Porque isso que significa isso tá... que o meu CMV tem que ser 50%. Sim, Né? sim. Se subiu para 51, 52, eu já tenho um problema. Aonde está, eu não sei, mas eu tenho um problema. Vou achar. Né? Eu vou achar, né? E do mesmo jeito que se baixa, também tem um problema. Sim. Porque existe um combinado. Por isso que eu sempre falo, o combinado não sai caro. E é legal você falar isso, né, Luiz? Porque olhar esses indicadores não é simplesmente para reduzir uma despesa, mas também para melhorar a área, né? Porque talvez você está pagando pouco para o seu funcionário. Você quer que seu funcionário seja excelente, seja muito bom no que ele faz, e você está pagando um salário que não é adequado. Ou seja, você está pagando pouco do que você deveria e você vai ter um serviço muito mais ou menos, né? Então, não é só o pagar a mais, mas o pagar a menos também. Eu acredito que numa parte de recompra, de estoque, também tem essa análise aí, né? Essa questão salarial é um pouco complicada, porque os encargos são terríveis, né? Cada R$ 1 que você dá para o funcionário ainda é um fator caro, é um dos indicadores mais altos que nós temos numa empresa, mas eles levam um salário pouco para casa. Sim. Né? Você tem que pagar. Se você, por exemplo, você está no Simples, ainda você está numa boa, né? Pelo menos da parte trabalhista. Você sai do Simples, você já tem o INSS patronal, que representa 30 e tantos % da sua folha. Quer dizer, então, esse é um complicômetro. Sim, né? Eu sei e eu vejo o esforço que meus clientes fazem em remunerar bem, mas também a contrapartida vem na última linha, rapidamente. INSS, Fundo de Garantia, Vale Transporte, Vale Alimentação, além de toda a parte que o governo põe, tem a parte de sindicato, é bem complicado. E o resultado às vezes nem vem na mesma proporção, né? Você aumenta a operação hoje, você já tem a despesa,
E é uma aposta, né? É uma aposta, né? Aí vê essa CNPJização, né? Todo mundo agora é CNPJ, e aí, putz, isso acaba caindo às vezes numa audiência trabalhista, porque um reconhece, outro não. Isso é um balaio de gato ainda, Ah, né? legal. Luiz, me fala, dá um recado pro pessoal aí, se você tivesse uma dica hoje aí para falar para quem quer abrir o seu negócio ou para quem tem o seu negócio, quer faturar mais ou precisa conhecer os seus números, qual a dica que você dá para Olha, eles aí? pessoal, eu digo o seguinte: não abra nada sem fazer um estudo de viabilidade do seu negócio. Hoje nós temos, por exemplo, um simulador que ele simula todas as vontades que vocês tenham. Todos os seus sonhos são simuláveis, né? Nada precisa ser testado na real e depois ver as consequências. Então, assim, um conselho básico é esse mesmo, Show é de de bola. você simular o seu Eu sonho. gostei dessa, em simular o sonho. Simular o sonho. É isso aí. Pode ser certo, pode dar errado, mas Gostei. mesmo que ele dê errado, o prejuízo vai ser infinitamente menor. É isso aí. Gente, então a gente está encerrando mais um podcast aqui com a CEA. Obrigado, Luiz, pela participação, pela Imagina, eu contribuição. agradeço. Eu que agradeço você, Tenho Rodrigo. certeza aí que vai contribuir com muitos. Então, olha, você já viu aqui as dicas do Luiz, né? São 26 anos de experiência, com mais de 8.000 CNPJs na carteira, já atendidos, né? Já resolvidos e solucionados, maximizando os resultados de várias pessoas e ajudando as pessoas a realizarem um sonho, mas não minimamente um sonho que não seja alcançável, mas um sonho no papel, um sonho que pode se tornar realidade, tá? Então a gente está encerrando mais um podcast com a CEA e eu aguardo você até o próximo podcast. Luiz, obrigado meu amigo. Obrigado a todos.